Olá, leitores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje quero conversar com vocês sobre um livro de poesias que chama-se Odes Modernas, do autor Antero Tarquínio de Quental. Este autor é um autor português, nascido em Portugal em abril de 1842 e veio a falecer em setembro de 1891. Odes Modernas é uma inquietante poesia das inconvicções, das faltas de convicções, do ceticismo, da não crença, das perguntas, das dúvidas internas que Antero tinha dentro de si. Este livro foi publicado no ano de 1865, mas ele foi escrito após a formatura do autor no ano de 1863, qual ele se formou em Direito, ficou ali cerca de 6 anos em Coimbra, cursando Direito. Este autor eu não conhecia, inclusive eu comprei esse livro porque era um livro bem baratinho, inclusive faz parte das primeiras obras, coleção da obra-prima de cada autor, da editora Martin Claret. Inclusive o autor, ele também já escreveu outros textos, prosas, poesias e poemas, que, por exemplo, nós temos sonetos, Beatriz e temos também Odes Modernas, então, que nós vamos conversar hoje um pouco sobre ele. No meu livro de literatura portuguesa, do autor Marçal de Moisés, aqui testifiquei que o Antero de Quental, ele viveu em alguns movimentos literários. Então ele pegou o romantismo, que foi de 1825 a 1865, ele pegou o realismo, que foi de 1865 a 1890, e ele também experimentou um ano apenas do simbolismo, que foi no ano de 1890 a 1915. O professor Marçal de Moisés, ele disse o seguinte a respeito de Antero de Quental, que Antero de Quental era um poeta extremamente inquietante dentro de si. Então ele tinha algumas perguntas, uma poesia mais metafísica sobre essa questão da nossa essência, do ser humano, quem sou, para onde eu vou, por que fui criado, por que existe, por que eu existo, por que nós existimos, por que todo mundo sofre e tudo mais. Inclusive, Antero de Quental, então ele nasceu em um lar cristão, então ele não conseguia entender o sentido do cristianismo, o sentido das regras, dos dogmas, das leis. E nessa tentativa de encontrar o sentido para a vida, de saber quem se é, qual o seu objetivo nessa vida, ele vai se envolvendo ali no seu período estudantil com muitas pessoas, com muitos movimentos. Então ele fez parte de movimento socialista, ele fez parte de movimentos literários, que faziam com que ele expunha então aquilo que ele pensasse. Inclusive o Marçal de Moisés, ele disse: Antero cultivou a poesia e a prosa polêmica e filosófica. E aí eles desencadearam, juntamente com outros então escritores, eles desencadearam a revolução literária chamada Questão Coimbra. E aí o Marçal de Moisés, ele conta um pouco pra gente sobre a história literária e da vida pessoal, as inquietações de Antero. Ele disse o seguinte: privilegiado, escolhido para a realização de grandes obras enquanto homem e enquanto escritor, Antero viveu toda uma vida torturada no afã inútil de conciliar opostas ideias, não raro nascidas em clima febril e a ação que lhes desse razão de existência. Apesar dos gigantescos esforços, o resultado foi nulo, porquanto era essencialmente vocacionado para a contemplação ou para a especulação metafísica e não para o combate ativo. Assim, ao mesmo tempo que revelava alto pendor para o jogo sedentário das ideias, era inepto na tentativa de as pôr em prática. Além disso, alimentava ideias demasiado utópicas e visionárias e muito acima das possibilidades de uma só vida. Então é como se Antero quisesse mudar a vida, o sistema, o curso da literatura, ter todas as respostas somente em uma única vida. O que muitas vezes, nem hoje nós temos todas as respostas, nós ainda não entendemos sobre tudo sobre a vida, mas ele queria carregar um peso acima das suas forças. E isso foi fazendo com que Antero fosse ficando depressivo, não sentindo parte da vida. Foi o que o levou então ao suicídio no ano de 1891. E foi um momento muito difícil, inclusive para aquele momento em que ele estava vivendo. E Massaud conclui o seguinte: desalentado, deprimido, sentindo fechadas para si todas as saídas na direção
de um lenitivo para seus males físicos e metafísicos, volta à terra natal como em busca de uma derradeira esperança. Em vão também encontra fechada a porta que o conduziria de regresso aos mitos da infância. Só lhe resta uma, o qual ele cometeu, né? Retirou então a sua própria vida. E em Odes Modernas eu pensei muito ao fazer a leitura desse livro, porque as poesias de Antero não são poesias que você como, por exemplo, a do Carlos Drummond de Andrade, que você entende mais de perto. É uma poesia que você precisa parar para você entendê-la de fato. O que esse autor está querendo dizer com isso? Então, teve muitas estrofes que, de fato, ficou incompreensível, porque parecia que era indecifrável a mente de Antero. E aí, esse livro ele é dividido em 2 livros. Nós temos a parte 1, o livro 1, e nós temos o livro 2. Então, nós temos Antero falando sobre luz, sobre sol, sobre essa representação que a luz tem na nossa vida, sobre o cristianismo, sobre a não crença, sobre essa falta de sentido da vida. Uma coisa que eu percebi, Antero, nessas poesias, é que ele, ao mesmo tempo que ele queria entender sobre algo, sobre Deus, sobre algo maior que ele tomava conta dele uma força, um ceticismo muito grande que o fazia ficar longe daqueles ensinamentos que ele aprendeu na infância. Já na primeira poesia, que chama-se Panteísmo, ele disse: aspiração, desejo aberto todo, numa ânsia insofrida e misteriosa, a isto chamo eu vida. Sim, no rugido há uma vida ardente, uma energia íntima, tão santa como a que faz trinar a ave inocente. Então ele trata também sobre o homem na sua natureza pecaminosa, caída e a sua dificuldade em servir a Deus. E aí surge mais uma inquietação de Quental, que diz: em volta dos sorvedouros que vos somem, sabeis vós o que faz aqui o homem? No vasto seio, um mundo que lhe agita, e um sol, o firmamento se incendeia, quando ao clarão da alma, em movimento, volve os astros do céu do pensamento. E ele vai dizer também sobre a perenidade da vida humana. Ele disse o seguinte: dos desejos das vidas, nesse chão que resta, que espantoso monumento, um punhado de cinzas, toda a glória do sonho humano que se chama história. E ele vai dizer também pra gente, na página 23, o que eu entendi sobre a longevidade do cristianismo, mas a perenidade sobre Deus. E eu acredito que ele está totalmente errado, porque Deus é imutável, real e eterno. Então ele disse que ainda há, em 100 anos, adoramos todos as verdades, as bíblias, as certezas, limites, formas, consagrados, modos. O que temos de eterno e sem enganos, Deus, não pode durar mais que alguns anos. E olha, foi escrito no século XIX, então nós já estamos no século XXI. E nisso ele totalmente errou sobre isso. Inclusive na Bíblia diz, né, que Deus ele é eterno, então não tem como a sua palavra, o seu ser, o qual ele próprio criou o mundo, criou a todas as pessoas, ele desaparecer. Mas o ceticismo de Antero fez com que ele fechasse os seus olhos para tanto. Ele fala sobre que tudo é passageiro, de uma forma que eu gostei bastante. Ele disse: tronos, religiões, impérios, usos, ó que nuvens de pó alevantadas. O sumiço da alma humana em meio ao caos da vida. Ele disse: não rolam mais que vós os grãos na eira. Vê-se então a alma humana, pelo escuro, no turbilhão que arrasta essa poeira, ruir também desfeita em pó tornada, até que se esvai, até que assumiu o nada. Porque o mundo tão grande é um infante que adormece entre cantos noite e dia, embalado no éter radiante, todo em sonhos de luz e de harmonia. O forte mar, e mais é um gigante, também tem paz e coros de alegria, e o céu, com um ser imenso, é serenado, como um seio de herói, vasto e pousado. Rasga dentre os tormentos a esperança, dos corações partidos nasce um lírio.
Ó vitória do amor, da confiança sobre a dor que se estorce em seu delírio. A mente do homem essa não se cansa, sob o açoite no circo, no martírio. E o escravo sem pão larga em cidade. Crê, sonha num culto, um Deus, a liberdade. Porque se sofre é que se espera. E tanto que as dores são os nossos diademas. Antero estava certo. Na poesia que chama-se Vida, ele dedicou a alguns políticos. E eu vou ler algumas partes que eu gostei para vocês. Diz assim: homens, para quem passa arrebatado na corrente da vida, nessas águas sem limites, sem fundo, há mais perigo de se afogar do que de morrer à sede. Ó, a vida é um abismo, mas fecundo, mas imenso, tem luz, e luz que segue, inda a água de Patmos, e tem sombras e tem negrumes, como o antigo caos. Tem harmonias que parecem sonhos de algum anjo dormido, e tem horrores que os nem sonha o delírio. É imensa a vida. Não disputeis, curvado o corpo todo, as migalhas da mesa do banquete. Erguei-vos, tomai lugar à mesa. Se és fera, toma parte dos rugidos, e se és homem, ergue ao céu tua face e entoa os hinos. Na poesia Luz do Sol, luz da razão. Sonhar é para a noite, mas para o dia, ver. E as trevas da nossa alma, a nossa correção, ó, como as desbarata a aurora da razão. Por isso é que me alegras, ó luz do coração, por isso vos estimo, tu, sol, e tu, razão. Pois bem, pessoal, são lindas poesias que aqui constam, partes eu super entendi, a mente, os sentimentos de Antero, outras nem tanto, outras ele escreveu para as coisas bem específicas assim mesmo, do seu dia a dia, das suas inquietações. Mas o que eu percebi é um desejo, sabe, de encontrar um sentido que é muito justo, o que todos nós procuramos. Mas ele, né, nasceu então na fé cristã, mas é como se ele não aceitasse que aquilo fosse o certo, ou ele não entendeu, talvez ele não colocou ali algum sentido. Mas sabedor um pouco sobre a fé cristã, eu entendo também que se o Espírito de Deus não revelar, a pessoa ela não vai enxergar. Então, tem coisas que de fato não depende da pessoa querer acreditar ou não, depende também do Espírito querer abrir os olhos da pessoa. Mas, inclusive, né, eu acredito que foi o apóstolo Paulo que disse, né, as pedras estão clamando, então as pessoas estão querendo saber sobre o sentido da vida, sobre Deus, e as pessoas que conhecem, será que estão de fato falando sobre Deus, sobre Cristo? Porque tem muitas pessoas assim como Antero. De fato, né? É um direito nosso, né? De saber quem somos, para onde vamos e nossa finalidade aqui neste mundo. E o cristianismo, ele tem essa solução, ele tem essa resposta. Mas Antero de Quintal, infelizmente, em vida, pelo menos, né, pelo que a sua biografia nos mostra, ele não encontrou essa satisfação, esse deleite na sua fé, e quando ele era infantil, né, de quando ele recebeu essa fé infantil, né? Nós não entendemos, né? Talvez ele conhecia a fé somente através, né, das escrituras, de um livro, mas ao seu redor as pessoas eram totalmente diferentes daquilo que na Bíblia está escrito para sermos. Então existe esse conflito, né, entre o que eu acredito e entre aquilo que eu faço, as minhas atitudes, o que muitas vezes afastam de fato algumas pessoas, né, e acabam distanciando as pessoas da fé. Então é um livro muito reflexivo e que a gente consegue entender um pouco também da filosofia de Antero, sobre essa questão, né, de luz, de escuridão, de vazio humano, de tristeza, que às vezes é inexplicável, de alegria também, de estar em convívio, mas estar também mais solitário. Um livro de poesia que eu gostei de ter conhecido, Antero de Quintal. Quero fazer outras leituras dos seus livros para conhecê-lo um pouco mais. Quero ler as suas prosas, suas cartas, para entender um pouco mais dessa mente. E eu gostei muito, principalmente das poesias do primeiro livro, que ele vai contar um pouco mais sobre, ele vai se abrir mais
Ele vai colocar mais os seus sentimentos. Ele não vai falar muito sobre política, mas ele vai colocar mais os seus sentimentos nas suas poesias. E é isso, pessoal. Recomendo para vocês conhecerem, né, um poeta aí português, para mim até então desconhecido, e apresento a vocês Antério de Quintal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui para mim se vocês já leram obras dessa coleção, Obra-Prima de Cada Autor, da edição da Martin Claret. Tô gostando bastante desses livros, porque, assim, são obras que a gente às vezes não conhece, né? Essas obras que a Martin Claret estava publicando. E bem curtinho, bem fácil de fazer a leitura. E deixa aqui pra mim também se você já conhecia Antério de Quintal, se você já leu alguma obra dele, ou de outro autor português também. Me dê dicas aqui embaixo que eu vou gostar bastante de ler. E se você conhecia também, ó, Mafalda de Moisés. Esse já é mais conhecido, né? Enfim, pessoal, fica aqui a dica de leitura. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê então no nosso próximo encontro que vamos conversar sobre algum outro livro.